Lucas capítulo 3. Como é importante estudarmos a palavra de Deus e entendermos do Evangelho e entendermos principalmente as aplicações do Evangelho para os nossos dias. Lucas capítulo 3, nós vamos ver nessa narrativa bíblica algo importante que possa nos edificar, principalmente nessa semana em que o Brasil vê o Supremo Tribunal Federal rasgar a justiça brasileira em cima e embaixo, infelizmente, um condenado pela justiça em primeira, segunda e terceira instância, não deixa de ser condenado, mas quer se colocar uma cortina de fumaça e dizer que ele é inocente. E se você assistiu o julgamento, se você ouvisse o discurso dos três ministros, Marco Aurélio, Luiz Fux e Cássio Nunes, você pode perceber nitidamente que é uma cortina de fumaça. E a gente, tantas vezes como pastores, nós somos falado assim, você não pode falar de política no púlpito da igreja. Será? Será que realmente a Bíblia não nos dá autorização para denunciar as coisas que estão acontecendo no mundo? Observe a narrativa de Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, e Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Um machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntava a multidão. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão.
Pai celeste, Pai eterno, rogamos-te, ó Deus, santa iluminação aos nossos corações, para compreendermos os dias aos quais vivemos e possamos também compreender o que a Tua palavra, ó Deus, foi registrada nos tempos em que foi escrita, e que possamos, ó Deus, aprender a viver o Teu Evangelho com intrepidez, com ousadia, com coragem, que a Tua palavra nos desafia nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a não estarmos presos nos rótulos desta época. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos iludidos com as coisas que tentam nos subverter, ó Deus, tentando dizer que a injustiça é justiça. Nos faz, ó Deus, abrir nossos olhos, nossos corações, a compreender o que é o certo, o que é o correto, à luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Lucas é um tratado social, é um tratado político, social, econômico. É um tratado em que esse historiador, está escrevendo a Teófilo e explicando a ele o que significa o Evangelho e o que o Evangelho representa para as pessoas. É interessante que nós vamos ver os grandes discursos, tanto de Jesus e esse grande discurso de João, sendo registrado aqui. Você vai perceber que a maioria das parábolas estão registradas em Lucas e não nos outros estudiosos, como Mateus, Marcos e João. É esse registro histórico que nos mostra o período, a época em que se vive, em que o povo está vivendo. E ele então coloca e posiciona isso justamente nos colocando então quem são os governadores, quem é o sumo sacerdote, quem são as autoridades da época. E essas autoridades da época são autoridades que tentam então subverter a nação judaica do propósito de viver dentro da palavra e da lei de Deus. Por isso que ele faz essa repreensão dura a esse povo, raça de víboras, verso 7. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então ele está falando um discurso duro contra os judeus, porque esses judeus, e aí vem o restante do escopo do texto, ele fala, se você é publicano, então você é o cobrador de impostos, você está alinhado ao Império Romano. Eu não estou falando que você tem que deixar de ser publicano, mas eu estou falando para você que você tem que deixar de praticar a extorsão. Os soldados, os judeus que estavam aliados ao Império Romano, ele não está dizendo para eles, deixem de ser soldados, ele está dizendo para eles o quê? Parem de praticar a extorsão, parem de dar testemunhos falsos. O que a gente viu na televisão essa semana no Brasil? A gente viu nessa semana ditadores impondo sobre toda a população brasileira. Eu confesso para os irmãos, eu estou com raiva de usar máscara. Eu uso máscara com raiva de viver esses dias que nós estamos vivendo, dessas imposições que estão acontecendo. Eu estou com raiva de ver policiais prendendo trabalhadores. Eu estou com raiva de ver, num país de liberdade, as pessoas não podendo trabalhar, não podendo exercer o seu direito de ir e vir. Eu fico indignado quando pessoas que se declaram que não são religiosas, que são ateus, querem dizer que a liberdade religiosa pode ser ditada por eles. Eu não concordo com isso. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos concordar com essas artimanhas que estamos enfrentando. Pastor, mas como nós vamos fazer? Nós temos a palavra de Deus, como está nos mostrando aqui João. João está dizendo, ele não está de acordo com o Império Romano, mas ele está dizendo para as pessoas o seguinte, nós, como cristãos, nós não podemos praticar o que eles dizem. O apóstolo Paulo vai nos falar, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu e você não podemos estar conformados quando falam para nós que alguém que roubou o país, e se não tivesse roubado, você acha que eles teriam conseguido captar 220 bilhões de dólares de dinheiros que as pessoas devolveram aos cofres
públicos. Como pode alguém querer defender uma pessoa assim? É um ladrão. É um absurdo. É um absurdo cristãos quererem defender isso. É um absurdo que nós estamos vivendo dentro dessa nação. Aí a gente ouve o presidente da República dizendo assim: eu quero que tenha de fato a CPI, mas que investigue todos. Porque eu não sei se vocês viram, que foi noticiado pelo El País, pela BBC de Londres, que no estado de Ceará, eles compraram respiradores, foi avaliado cerca de 3 mil respiradores para o estado, e cada respirador desse foi comprado a valor de quase 1,5 milhão, 300 milhões de reais. Num estado que recebeu quase 1 bilhão de reais. Vocês sabem que aqui em Goiânia, foi aberto um hospital de campanha, foi fechado, foi aberto um novo hospital de campanha, e as pessoas não estão tendo UTI. Foi denunciado que há reserva de UTI nos hospitais de Goiânia. Para quem? Quem que está cuidando dessas reservas de UTI na cidade de Goiânia, no estado de Goiás? Pastor, mas isso não tem nada a ver com o texto que o senhor está dizendo. Tem, porque João está dizendo aqui para essas pessoas, e ele chama elas de raça de víboras. E eu e você, cristão, nós precisamos entender que nós temos influência, nós temos participação na sociedade, e nós não podemos coadunar com o mal feito, com a corrupção, com a extorsão. Nós não podemos coadunar com esse tipo de realidade no nosso Brasil. Não podemos. O Brasil está indo de mal a pior? Sim. Por quê? Por causa da corrupção, da famigerada corrupção. Nós não podemos desperdiçar os nossos votos sem saber em quem nós estamos votando. Nós não podemos deixar de nos manifestar quando nós vemos a provocação das pessoas quererem dizer para nós que agora o injusto, ele se torna justo, simplesmente por uma mera manobra advocatícia. Que eles não anularam a condenação. Eles anularam o processo. Não sei, é uma coisa meio maluca isso nesse país. Falaram assim, Curitiba não pode julgar. Como assim não pode julgar? Se o Teori Zavascki já tinham falado que todos os fóruns estariam ali em Curitiba. Dá para você entender essa manobra hedionda que está acontecendo nessa nação? Observe a descrição que Lucas gasta tempo para dizer aqui no texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, ele está dizendo, os fatos aconteceram num período. Qual o período que foi? No período de Tibério. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. E quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos é aquele que vai lavar as mãos depois quando Jesus vai ser condenado. Está dando para você entender? Quando você se omite com a injustiça, você faz com que a injustiça se prolifere ainda mais. Quando você consente com a injustiça, você faz com que a injustiça chegue até a sua casa. Eu e você, nós não podemos nos calar com a impunidade, com a injustiça, com o roubo, com a extorsão, com a imposição de leis que são contrárias à vida, com a imposição de leis que não respeitam o menor. Lá na frente, esse Pôncio Pilatos é que vai chegar na frente de uma multidão e vai dizer assim: vocês querem quem? O assassino Barrabás ou Jesus? E ele ainda vira e fala: eu não vi erro nenhum nele aqui, agora vocês que vão escolher. E aquela famigerada
palavra que dizem aqui nesse país, que a maioria das pessoas acreditam, e até os crentes acreditam, que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a palavra dele, amém, irmãos? É a palavra dele. Por isso que o povo de Deus deve se reger pela palavra de Deus, porque ela é regra de fé e de ordem, de prática, naquilo que nós vamos viver. Mas continua. Os filhos dele estão aqui, ó. O Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Quem que são esses caras? O Herodes é o que vai matar João. Tanto é que aqui no final do texto a gente vê que ele manda prender João. Ele manda prender João por quê? Porque João denuncia o incesto que estava acontecendo na corte palacial. O incesto que estava acontecendo na corte palacial. Como que pode um cristão querer votar num cara que estava numa reunião da cúpula do partido? Como que pode algum cristão querer continuar seguindo um partido? E foi colocada uma apresentação, onde tinham 4 homens nus e 2 se beijando. João denuncia o caso incestuoso ali. Se eu e você não aprendermos a denunciar as coisas que são amorais, as coisas que são deturpadas, se eu e você começarmos a consentir isso nas nossas casas, nos nossos votos, nas nossas atitudes como cidadãos, nós vamos ver proliferar cada vez mais e ainda mais o mal nessa sociedade. João tem um discurso duríssimo. O discurso de João é o mesmo para nós hoje. Arrependimento para o perdão dos pecados. Verso 3. Arrependimento para o perdão dos pecados. Essa é a palavra. Arrepende. Você que rouba, não roube mais. Você que adultera, não adultere mais. Você que está extorquindo pessoas, você para de extorquir as pessoas. Você que maltrata familiares, você para de maltratar familiares. Você que é desonesto, você deixa de ser desonesto. Você que é homicida, você não mata mais. Você que é pederasta, você para com isso. Você que é alcoólatra, você para com isso. Você que mexe com drogas, você para com isso. Você que é uma pessoa amoral e é que aceita as coisas como elas devem, como você acha que são. Eu sou liberal, pastor, eu sou politicamente correto. Não, eu não sou, eu sou de Jesus. E Jesus fala arrependimento de pecados. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados se quisermos herdar a vida eterna. E não há outro caminho que não seja o arrependimento dos pecados. O caminho é o arrependimento dos pecados. E aquele que se arrependeu, ele se arrepende todos os dias. Ele arrepende a cada momento. A cada instante em que ele percebe que houve um erro. E nós vamos ver, 3 capítulos adiante, esse é o discurso de João. Se você está achando que é duro, espera chegar no discurso de Jesus. Espera chegar no capítulo 8, 9 e 10. Espera chegar no capítulo 23, no capítulo 24, que agora Jesus não vai falar mais para a casa de Israel, Ele vai falar para mim e para você, que somos essa pedra que está fora do arraial. Fora do arraial. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode estar macumunada, ela não pode estar se alinhando, ela não pode estar em junção com as coisas erradas deste mundo, querido irmão e querida irmã. Não pode. Um deputado estadual, essa semana, colocou lá, Paulão, lá na Assembleia,
como matéria emergente. Vacinação dos pastores. Irmã Lorena, você já foi vacinada? A irmã trabalha na educação. Já? Não, não foi. Irmã Rosa, já foi vacinada? Trabalha na educação. Não. Irmão Diogo, foi vacinado? Quase, quase. Na área de segurança. Vocês estão entendendo aonde que a gente está vivendo? Como que pode o povo de Deus querer seguir esse tipo de determinado líder? Como que pode o povo de Deus não alertar e não falar sobre esse tipo de determinado líder? Não, queridos irmãos. O Evangelho de Jesus, ele é radical. Ele implica em arrependimento de pecados. Ele implica em confissão de pecados. E aquele que se torna o profeta de Deus, aquele que se torna homem e mulher de Deus, para comunicar a palavra de Deus, ele está aqui para denunciar pecados. O Evangelho não é só, vem que as coisas vão dar certo. O Evangelho não é só, vem que Jesus está de braços abertos. Não, o Evangelho é uma chamada ao arrependimento. Vem porque você é pecador, e se você não se arrepender, você vai para o fogo do inferno. E as pessoas não querem ouvir isso, e as pessoas não querem que nós preguemos isso, e as pessoas vão nos dizer que nós somos radicais, e que nós somos pessoas intolerantes, e vão colocar um monte de coisas em cima de nós. Mas eu quero dizer para os irmãos que o meu compromisso é com Cristo Jesus e com a palavra de Deus. E assim como João levantou-se para pregar como voz no deserto, como voz daquele que chamou a ele para anunciar a palavra de Deus, eu quero dizer para os irmãos que é esse tempo que vão se levantar os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Não é um evangelho de acomodação, não é um evangelho para a gente se tornar cada vez mais queridinho das pessoas, mas é um evangelho para a gente dizer que o que deve reger essa nação é Deus, e que a gente precisa respeitar a família das pessoas, respeitar o berço das pessoas. E se as famílias estão se destruindo, nós somos aqueles que vão lutar junto com as outras famílias para que elas não se destruam com a imoralidade, com as coisas que são ruins para a sociedade. Nós somos aquelas pessoas que precisam viver, que quando levantarem a nossa ficha, vão poder dizer, ali tem um homem honesto, pode contratar ele, pode chamar ele porque ele é honesto, pode chamar ele porque ele paga os impostos dele, pode chamar ele porque ele não tem nada ele é ficha limpa. E quando mencionarem pelo meu nome, mencionarem pelo seu nome, não vai cheirar a dúvida, e não vai parar a dúvida, não, ali é ficha limpa. Por mais que vão tentar investigar, esmiuçar, fazer de tudo quanto é jeito para querer destruir a sua vida, vão dizer ali, não, ali ó, a gente tenta pegar ele, mas a gente não consegue, porque ele é uma pessoa íntegra. É isso que Deus espera de mim e de você, querido irmão. Uma coisa que me atrai no texto, é que lá em Mateus e Marcos, fala do alimento e das vestes de João. E Lucas não coloca isso como parte importante. Vocês lembram que eu li aqui? Não falou. Mas falou daquilo que é importante. É que ele falava. E o que ele pregou é o que eu e você precisamos pregar nesse tempo. Querido irmão e querida irmã, eu tenho um chamado nessa manhã para mim e para você. Denuncie a injustiça. Denuncie a injustiça. Chame o pecador ao arrependimento. Chame o pecador ao arrependimento. Não tenha medo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele sempre tem o melhor para aqueles que o amam, o seguem e vivem na palavra dele. João não teve medo. João não se coadunou como Anás e Caifás.
Esse Anás depois vai ser destituído pelo próprio Pilatos. Ele não vai ser mais sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote não era mais escolhido pelos judeus, era escolhido pelo governador romano. O próprio Pilatos, ladrão, ele fala, não, destitui o Anás, porque ele rouba muito mais do que nós. Dá para você entender? Roubava muito mais do que eles. Mas, presta atenção nisso, igreja. Presta atenção nisso, igreja. Jesus, quando foi preso, sabe para quem que ele foi levado primeiro? Sabe quem foi o primeiro para acusar Jesus? Foi o Anás. Sabia? Jesus, quando ele foi preso, ele foi levado lá para Anás, esse sumo sacerdote, esse líder religioso, esse líder corrupto, esse líder explorador. E é esse Anás que chega em Caifás e fala, você tem que levar ele lá para Herodes. E Herodes fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, você tem que levar lá para Pôncio Pilatos. E Anás fala, então eu vou a Pôncio Pilatos. E Anás vai lá estar junto com a Pôncio Pilatos para acusar Jesus. Os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres de Deus, queridos irmãos, são pessoas que são diferentes deste mundo. A profecia não veio para os que estavam no palácio. A profecia não veio para os que eram líderes religiosos. A profecia veio a João, filho de Zacarias. A João, que estava no deserto e decidiu corajosamente viver o Evangelho de Cristo Jesus no seu tempo. Eu espero que nesta manhã a palavra de Deus chegue aos nossos corações como chegou a João. E que eu e você possamos entender, o verdadeiro evangelho é aquele que leva o homem ao arrependimento de seus pecados. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho é mais do que político, é mais do que ideológico. Ele muda, transforma. Eu não acho que igreja tem que ter partido político. Eu não acho que igreja tem que ter político. Eu não acho que igreja tem que ser fechada com político. Nunca pratiquei isso, nunca vou praticar isso. Mas eu acho que igreja precisa ser um embrião de homens políticos, de mulheres políticas, de homens e mulheres cheios de Deus, que denunciem as extorsões, as coisas perversas dessa sociedade e desse tempo, e que promovam a justiça de Deus sobre a face da terra. Eu não posso deixar de mencionar que nesse discurso de João, ele exalta 3 qualidades muito importantes do cristianismo. Observe o que ele diz aqui, e aí a gente vai estar encerrando. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. João fala de solidariedade. Se você vê alguém do teu lado, que está passando por dificuldade, você ajuda. Mesmo que você não tenha muito, mas o que você tem, do pouco que você tem, você ajuda. Segunda coisa que João fala, verso 13: não cobrem nada além do que foi lhes estipulado. João fala de integridade, fala de honestidade. A gente vive pelo que ganha, pelo que tem. Eu não preciso de ter o que é seu, porque o que Deus me dá é o suficiente. Eu não preciso querer mais do que Deus tem me dado, porque o que Deus tem me dado tem sido fruto do meu labor, fruto do meu suor. E essa é a recompensa que eu tenho que viver na face da terra.
Então por isso que eu não preciso extorquir ninguém, nem ter inveja de ninguém, nem de querer alguma coisa do que o outro tenha. Terceiro, ele fala aqui, verso 14: não pratiquem a extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Querido irmão e querida irmã, o Evangelho, além de nos dar remissão de pecados, esperança de vida eterna, o Evangelho nos dá um novo estilo de vida: solidariedade, honestidade e contentamento. Se está lhe faltando solidariedade, se você não está conseguindo partir um pedacinho de pão que tem na tua casa com ninguém, infelizmente parece que, pela regra do Evangelho, você ainda não conseguiu se arrepender totalmente em Cristo Jesus. Se você titubia um pouquinho, quando você está ali pagando, e a pessoa te dá uns 10 reais a mais, e você fala, não, esse é seu. Se você titubia nesse momento, é porque você ainda não se arrependeu profundamente ali no Evangelho de Cristo Jesus. Se você cogita na sua mente, no seu coração, vou ficar com aquele homem, vou ficar com aquela mulher, fora do meu casamento, é porque você ainda não se arrependeu do seu pecado. O Evangelho ainda não é aquele que te lavou dos pecados profundamente. Se você titubia um pouquinho com a tua palavra, se você aumenta um ponto, se você conta uma história que não é real, uma história que é fictícia e você quer que ela seja real, você ainda não levou a sério o arrependimento do pecado. Que nessa manhã a palavra do Senhor chegue aos nossos corações e nos leve ao arrependimento em Cristo Jesus, e nos leve a entender que neste mundo nós estamos aqui para anunciar este Evangelho. Somos os portadores da mensagem de vida, de transformação, de libertação. Somos os portadores da mensagem da vida eterna. Somos os portadores da justiça de Deus. Somos os portadores de uma vida nova, de esperança para a terra. O que vai vir, não precisa vir mais novo. Nós já temos. Arrepender dos pecados. Viver com solidariedade, com integridade e com honestidade os nossos dias. Feche os teus olhos nesse momento. Coloca a tua vida diante do Senhor. Eu sei quais são os meus erros, irmão. Eu espero que você possa avaliar e ver e perceber quais são os teus erros. Eu quero te dizer que Cristo morreu naquela cruz para levar sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas faltas. Então eu e você podemos nos arrepender hoje. Nos arrepender porque é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo de ser renovado e transformado pelo Senhor. É o tempo de vivermos no contentamento em Cristo Jesus. É o tempo de desfrutar do amor de Cristo em nossas vidas. Coloca a tua vida em Cristo. Coloca a tua vida nele. E viva para Ele a tua vida. Essa é a nossa chamada nessa manhã. Arrependei-vos dos vossos pecados e tomai posse da vida eterna, prometida em Cristo Jesus. Se essa é assim a tua vontade, o teu desejo nessa manhã, ora no teu coração neste momento. Confessa as tuas culpas, os teus erros, e diz: Senhor,
quero viver para Ti. Quero viver anunciando o Teu Evangelho, custe o que custar. Quero viver comprometido com a Tua causa, não com a ganância desse mundo, não com a inveja deste mundo, com o egoísmo deste mundo, com a injustiça deste mundo, com a falsa moral deste mundo, mas eu quero viver no Teu Evangelho. Eu quero viver, Senhor, não praticando as injustiças deste mundo, mas eu quero viver sendo a voz que anuncia no meio do deserto a esperança no Teu Filho Cristo Jesus.